Seja bem-vindo ao Diário do Multiverso. Eu sou Hannah e hoje eu vim conversar sobre o tempo. E se eu te dissesse que agora mesmo, enquanto você está me ouvindo, você não está apenas nesta realidade? Sim, porque a vida, o universo, a existência não são tão lineares como acreditamos. Você não é apenas quem você é quando está acordado. Você também é aquele de quando sonha ou quando se expande além do corpo. Provavelmente você já escutou em algum lugar dizerem o tempo é uma ilusão, sem dar explicações. Mas aqui pretendemos mostrar as coisas de uma forma simples e mostrar que dizer simplesmente o tempo é uma ilusão é certo e errado ao mesmo tempo. Sabemos que a matéria é composta de átomos, partículas. Sabemos também que a experiência material acontece por interpretarmos o movimento dessas partículas e processarmos essa informação. Mas e se eu disser que o que se move não é o átomo, não é a partícula, não é o corpo, ou que o say move é a consciência e que a cada milissegundo ela reorganiza a realidade? Você vai experimentar o que chamamos de dimensões, e você já deve ter ouvido espiritualistas falando em 3D, 4D, 5D. Posso traduzir de uma maneira simples no como esse movimento de percepção vai acontecer. Então, todas as vezes que falarmos em camadas de manifestação ou camadas dimensionais, pense a partir de agora em como como na camada dimensional onde estamos, e que várias correntes espiritualistas chamam de 3D, necessita de um determinado ritmo para que as consciências, experimentando como, sintam e percebam a realidade projetada sobre a camada de manifestação. Lembre, a questão não é o movimento da matéria para que a realidade seja experimentada, é o movimento da consciência transitando na matéria em um determinado ritmo. Agora que já entendemos um pouco melhor sobre essa dança da consciência sentindo e experimentando a realidade, estamos prontos para que perceba o tempo não apenas como uma linha, mas também como uma linha para experimentar este ritmo 3D, esta camada de manifestação. Necessitamos que o formato da experimentação seja processado, de fato, linearmente. Nossa consciência se condicionou a andar nas correntes deste fluxo linear, presente, passado e futuro. Mas, por acaso, existe apenas uma camada de manifestação? A resposta é não. Se não há apenas uma camada de manifestação, não podemos falar no tempo apenas linearmente, mas também linearmente. Compreendem agora a diferença? Sendo assim, falar que o tempo é uma ilusão é um só tempo certo e errado, pois é certo que ficarmos presos nessa concepção vai nos levar ao engano. Mas também é certo que o tempo é uma coluna de sustentação das experiências da consciência. Sendo assim, para além do tempo linear, devemos entender o tempo como um oceano, vasto, vivo, pulsante e inteligente. E nesse oceano, nós não caminhamos, nós navegamos. Só que poucos sabem disso. A maioria acredita que o tempo é um trilho, uma linha reta apenas, que começa no passado, atravessa o presente e segue, inabalável, até o futuro. Mas não estar aberto para as percepções da natureza temporal pode levar você a jogar fora toda a sua experiência, neste agora, e eu vou explicar o porquê. O tempo nunca foi apenas uma linha. Sempre foi março, e você sempre foi um navegante. Existe uma música que toca profundamente meu coração que diz: não sou eu quem me navega é o mar. Assim canta Paulinho da Viola, na música Timoneiro. E talvez ele tenha revelado, com simplicidade poética, uma das maiores verdades espirituais do universo. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. O agente temporal é exatamente isso. Ele não comanda o tempo. Ele lê, ele sente, ele se alinha às correntes. Ele não navega, forçando o mar. Ele se permite ser navegado, porque entende que o mar-tempo tem inteligência própria. Na experiência 3D, o tempo se manifesta como linha por necessidade aplicada ao tipo de experiência que temos
nesta camada de manifestação. A mente humana, neste formato e nesta camada, precisa de começo, meio e fim para colapsar a experiência, mas fora da densidade, fora deste palco da tridimensionalidade. O tempo não é linha, é campo, é oceano. Perceba que quando falamos a partir da perspectiva do oceano, não é necessário usar uma coordenada linear. Ele existe em ondas, em marés, em arquipélagos de possibilidades. Existem zonas de calmaria, existem correntes aceleradas, existem vórtices, existem redemoinhos. E quem aprende a ler esse oceano se torna o que podemos chamar de viajantes temporais, ou mais poeticamente, um marinheiro do tempo. Válido ainda incluir a informação que alguns destes viajantes têm uma condição própria, que os habilitam a enxergar o tempo e as linhas do multiverso de maneira especial, sendo inerente a estes a forma particular de lidar com o magnetismo, em nuances que são complexas para compreendermos dentro de nossos paradigmas. Sendo assim, os viajantes temporais não pulam de um ano para outro, de um século para outro, como nos filmes, pois os objetivos não são apenas especulativos, ou não deveriam ser. Eles já compreenderam que não precisam controlar o tempo como se fosse uma fita cassete que rebobina, mas ele lê campos, frequências e correntes. Um bom marinheiro sabe quando balançar junto com o barco, quando aproveitar os ventos e quando aproveitar as marés. O agente temporal não anda no tempo. Ele entra em ressonância com uma camada específica do oceano temporal. Os viajantes temporais que seguem um código de ética honrado não se aproveitam de suas capacidades para corrigir, mas são capazes de restaurar o fluxo para harmonizar a corrente, para realinhar aquilo que se perdeu no redemoinho vibracional. Ainda lembrando da letra da música Timoneiro que diz: meu velho um dia falou, com seu jeito de avisar, olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Assim é o tempo. Você não pode segurar o passado quando o tecido temporal se fechou, assim como não pode se agarrar no futuro, mas é capaz de navegar no agora com maestria, se assim compreender a verdadeira natureza do tempo. Porque o mar não aceita controle, o mar aceita dança. Quem sabe ler, navega. Quem tenta dominar, se perde. Navegar no tempo não é sobre controle, é sobre perceber, escutar, sentir. O agente temporal não é alguém com superpoderes. Ele é alguém que entendeu que o tempo é música, que o tempo é dança, que o tempo tem ritmo, e que navegar é sobre entrar no compasso. Devo alertar para o perigo de acreditar que o tempo é uma prisão, ou uma completa ilusão. Ambos caminhos são fadados ao aprisionamento quando você acha que o tempo é linear. Você sofre, você acredita que o passado te aprisiona, que o futuro te ameaça, que o presente é uma linha frágil entre o que já foi e o que ainda não é, mas não é. Nunca foi. O passado não está atrás. O futuro não está na frente. Eles estão ao redor, acima, abaixo, em espiral, em ondas, em campos. Acreditar que o tempo é simplesmente uma ilusão, ou seja, não existe, é um pior erro, pois fará com que você perca todo o prazer dessa dança da sua consciência pelos fluxos e correntes do tempo. Você não é refém do tempo, você é um timoneiro, você é um leitor de correntes, você é uma consciência navegando no oceano do tempo. Nos vemos, e onde os ventos do tempo conduzem aqueles que ousam lembrar. Diário do Multiverso.